Oi pessoal, tudo bem? Mais uma lição dos adolescentes. Então a gente tá falando sobre o plano da família, a gente tá falando um pouquinho de como plano de Deus para a família, de fato, né? Então a gente tá abordando esse tema família nesse trimestre. Lição passada, a gente viu a lição respeitando a individualidade. Quem deu foi o professor Leandro, falando um pouquinho sobre a santidade, a escolha pela santidade, que um casamento santo começa no namoro. Então a gente viu um pouquinho sobre isso. Nessa lição, a gente vai falar um pouquinho sobre autoritarismo dos dois lados, tá? A base da nossa lição é Colossenses, tá? Então ele vai pincelar um pouquinho de Colossenses no início, o texto, mas a gente vai ficar um pouquinho mais focado a partir do versículo 20, 19, 20, a gente vai focar um pouco mais nele, tá? Então, um relacionamento, inicialmente ele se manifesta na família. O primeiro lugar que a gente começa a se relacionar é com a nossa família, né? Então, no relacionamento familiar, a gente manifesta o amor de Deus. Quando a gente é cristão, no relacionamento familiar, o primeiro lugar que a gente vai manifestar esse amor de Deus, tá? Aspectos práticos de Colossenses naquela época, falando um pouquinho de Colossenses, então, o primeiro tópico, uma noção de Colossenses, vai falar um pouquinho sobre o que Colossenses nesse capítulo 3 estava trazendo. Então, primeiramente, a grandeza de Deus. Ele vai falar um pouquinho sobre colocar interesses nas coisas do mundo em segundo plano, que nosso maior interesse tem que ser as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus. Um pouquinho sobre a nova vida em Cristo, que quando nós aceitamos a Jesus, a gente tem uma nova vida, então a gente abandona velhos hábitos, né? Então a gente mata desejos indecentes. Falando um pouquinho sobre isso, em Colossenses 3, versículo 5, fala assim: mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então ele vai falar sobre isso, né? A idolatria, você tem que mortificar, você tem que matar isso. Então as pessoas que não têm a Cristo vivem nessa situação, e quando a gente conhece a Cristo, a gente aceita a Cristo, a gente mata isso. E um espírito que vem de Deus, então quando a gente é uma nova criatura, isso produz outras coisas que são contrárias ao que eu falei agora. Então, um espírito novo, ele produz compaixão, bondade, humildade, gentileza, prática do perdão, do amor, um coração pacífico e grato a Deus e cheio do ensinamento de Cristo. Um espírito que está em Cristo, uma criatura que é uma nova criatura, ela tem que produzir isso. Não dá para uma pessoa falar que é uma nova criatura e não matar o que eu falei anteriormente, continuar com pensamentos impuros, com prostituição e vivendo uma vida que não é uma vida que Deus quer para nós, né? Então, o espírito, uma nova vida, uma vida santa, ela resulta nesses pontos, no amor. E aí a gente vai entrar um pouquinho sobre a humildade, que é o que está escrito aqui também. Ele produz humildade também, né? Tem o segundo tópico, que a gente vai entrar nele, que o segundo tópico fala santidade rima com humildade, né? Então, se a gente ler Colossenses 3:20, diz assim: filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, tá? Então, o adolescente cristão, Deus está dando orientação para os filhos, então agora direcionando aos adolescentes, que vocês devem obedecer em tudo os vossos pais. Em tudo é em tudo mesmo, tá? A obediência é total com os pais, tá? E a gente sabe que os pais não querem geralmente o mal dos seus filhos, né? Quem quer o maior bem para você é seus pais. Então, se ele te diz alguma coisa, quando você considera a opinião do seu pai e obedece, você está honrando a Deus. Obedecer o seu pai é uma obediência a Deus.
é uma obediência que agrada ao Senhor. Ah, Ariane, mas se meu pai não for cristão? Seu pai não for cristão, você deve ir em obediência em tudo da mesma maneira, tá? Desde que as atitudes não desagradem a Deus. Então, se seu pai não, por exemplo, se você tem um amigo que o pai não é cristão e o amigo é cristão, e o pai dele manda ele roubar, o que ele vai fazer? Nesse caso, ele não vai poder ir contra os ensinamentos do Senhor, que é roubar. Mas a gente tá falando de casos muito, muito específicos. Geralmente, os pais vão em orientações que são gerais. E os pais cristãos vão te levar ao caminho do Senhor. Então, você deve sim obediência em tudo aos seus pais, tá? Da mesma maneira que isso é a vontade do Senhor, tá? A falta de obediência vai contra o que o Senhor diz, tá? E a gente já sabe em outros versículos que diz que honrar o pai e a mãe para que você vá bem. Então, a honra ao pai e à mãe te traz mandamento com bênçãos, te traz bênçãos aqui, né? Outro tópico importante, que é o próximo, nem sempre os pais vão ser legais, vão ser tão legais, né? Então, o versículo é o Colossenses 3:21, que diz: Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quando a gente lê isso, o que Paulo quer dizer? Que Paulo quer dizer que nós devemos obediência em tudo aos nossos pais, mas nossos pais não devem abusar dos filhos, né? Tratá-los como se fossem ditadores, ou mesmo tratá-los como brinquedos de crianças grandes. A revista fala isso, achei o termo legal. Os pais, é importante que os pais tenham sim, sejam responsáveis, equilibrados, gentis, amorosos, né? Mas mesmo se os nossos pais estiverem errados naquele momento, quando eles não forem tão legais, a gente continua devendo obediência, tá? Porque todas as ações dos nossos pais vão resultar num relacionamento dele com Deus, ele vai dar conta com Deus. A nossa obrigação, mesmo quando o pai não tá certo ou qualquer coisa assim, é a obediência. Então, nesse momento, o que você, adolescente cristão, pode fazer? Quando alguma situação te chatear e você perceber que seu pai não tá certo, orar pelo seu pai. Pedir a Deus que dê sabedoria ao seu pai e respeitá-lo e obedecê-lo em tudo. É esse o seu dever. E deixar na mão de Deus realmente, colocar o seu pai nas mãos do Senhor, sua mãe, pedir por eles, para que Deus dê sabedoria a eles. É a melhor maneira, é isso que Deus quer de você como adolescente cristão. Como eu disse, respeitar os pais é um gesto de adoração a Deus, né? É um gesto de adoração ao Senhor. Conclusão, então, diante do que a gente tratou, fica muito claro que a santidade do adolescente está relacionada nos relacionamentos familiares e na obediência aos seus pais, tá? Então, obedecer aos pais, porque isso vai te ensinar para relacionamentos futuros. A gente começa aprendendo em casa e vai reproduzir depois na sociedade, depois quando a gente tiver nossa família, e assim por diante. Então, quando você faz isso, você vai amadurecer e nos seus próximos relacionamentos, você vai ser humilde, você vai lidar com as situações com menos frustração, na sociedade, na empresa, em todos os lugares, tá? Então, essa é a lição de hoje, tá? Que a gente deixa. E para guardar no coração, o versículo é Colossenses 3:17. E tudo que fizerdes, quer por palavra, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Obrigada, gente!